Amém, meus irmãos, graça e paz a todos, boa noite a você que chegou, a você que está na sua casa, está acompanhando a live, a programação da Igreja Batista através da internet, através do nosso canal do YouTube, e a você que está aqui nessa noite. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, queremos dizer que você é muito bem-vindo e bem-vinda a este lugar. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos convidados? Amém, louvado seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Salmo de número 63. Leremos o versículo 1. Estaremos meditando nesse texto nessa noite. Salmo 63, versículo 1. O texto diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Fazia algum tempo que havia no meu coração o desejo de pregar sobre esse tema, o adorador autêntico. Acredito que seja... Alguém deu um jeitinho aí nessa está incomodando aí essa central. Alguém pode ligar? Já está meio frio. A bicha fica incomodando. Por favor, alguém dê um jeitinho ali. Então, já fazia algum tempo que a gente vinha pensando em pregar sobre esse tema, sobre autenticidade, sobre o adorador autêntico. Nós queremos dizer, e os irmãos também são sabedores, que nós estamos vivendo a era das falsificações, a era daquilo que é pirata, daquilo que não é autêntico. Parece que a gente identificar, a gente está diante do verdadeiro, do autêntico, está virando uma coisa rara. Todos nós que estamos aqui já passamos por isso. Existem determinadas compras que nós fazemos que parece que nós precisamos de um curso de analista, de investigador, um estudo, uma formação, para que a gente possa identificar, de fato, se alguma coisa ela é verdadeira ou se ela é imitação. Então, nunca foi tão difícil. É tanto que eu recentemente adquiri um aparelho telefônico, um celular para minha filha, e eu observei que o vendedor passou algum tempo mostrando um monte de etiqueta, um monte de selo, olhando, mostrando para mim que a caixa estava lacrada, que aquele produto eu estava comprando e era um produto autêntico. Você sabe que nem sempre aquilo que compramos, aquilo que usamos, de fato tem um selo de garantia. E quando nós olhamos para essa era daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é apenas imitação, eu acredito que pelo menos por 2 motivos a gente pode se envolver na ideia da imitação. Primeiro, você pode comprar um produto imitação por engano, por você não conhecer, por você não ter conhecimento se aquilo que você está comprando de fato é errado, é uma imitação. Então você pode, digamos assim, comprar alguma coisa que não é autêntica por falta de informação. Você também pode comprar alguma coisa que não é autêntica, uma coisa que é pirata, uma coisa falsa, para você usar aquilo e passar a ideia para o outro, impressionar o outro que você está usando um produto de marca, que você está usando um produto e que aquele produto você está passando a ideia de que você está, digamos assim, na moda,
que você está de fato usando, você está querendo apenas impressionar as pessoas. Era como se você estivesse sendo até um pouco hipócrita. Era como se você estivesse querendo passar para as pessoas uma ideia, uma imagem daquilo que de fato não é. Quantas pessoas não usam um relógio que parece que é um relógio de marca, quando de fato é uma imitação? Quantas vezes as pessoas usam um celular? Tem muita gente que até depois que compra um celular, prega uma maçãzinha de lado para passar a ideia que está comprando o celular da Apple. Então, quando você observa, tem muita gente que compra ou usa determinados produtos falsos simplesmente para impressionar, para enganar os outros. Na vida espiritual, eu acredito que acontece essas duas coisas. A pessoa, ela pode estar vivendo uma vida não autêntica, uma vida cristã não verdadeira, uma vida cristã, digamos assim, superficial, e isso aí pode acontecer também por essas duas razões. As pessoas podem viver uma vida espiritual de uma maneira relaxada, de uma maneira aonde a ideia do autêntico, ou seja, a relação daquilo que eu digo que acredito com aquilo que de fato eu faço. Tem muita gente que não analisa isso e pensa que viver uma vida cristã de qualquer maneira tá bom. Eu simplesmente ter um nome no hall de membro de uma igreja, tá bom. Ou então simplesmente porque eu sou batizado, eu frequento um determinado templo. Então tem muita gente vivendo um evangelho que precisa ser autêntico, verdadeiro, intenso, dinâmico, sincero, verdadeiro, e a pessoa não consegue viver isso porque pensa que pode viver de qualquer maneira. Ou então, tem muita gente que, pelo segundo motivo, tem muita gente que vive uma vida cristã, uma vida religiosa, simplesmente para impressionar os outros. Tem muita gente que tem cacuetes de crente, tem um linguajar de crente, tem aquelas expressões de crente, veste roupa de crente, frequenta ambiente de crente, defende muitas vezes até um crente na rua, mas a sua prática, a sua dinâmica de vida, o seu estilo de vida, as suas ações, elas não vão estar se espelhando de fato naquilo que a pessoa diz que acredita. Então, nessa noite, nós queremos falar sobre o adorador autêntico. O que é um adorador autêntico? Para isso, nós queremos ir observar esta realidade no Salmo 63. O Salmo 63, para a maioria dos estudiosos, quase todos os estudiosos, dizem que o Salmo 63 foi escrito pelo rei Davi. E a maior parte também dos estudiosos dizem que o rei Davi, quando compôs esse salmo, ele ainda era rei, só que ele estava fugindo do seu filho Absalão. Deixa eu falar um pouquinho sobre Absalão. Absalão, a Bíblia diz que era o homem mais bonito que já existiu. Era um homem de uma beleza extraordinária. Era um homem de uma beleza, de um tipo. Era um homem de uma beleza fora do normal. Ele era filho de Davi. O Absalão, ele era um assassino. Um irmão de Absalão estuprou a sua irmã. Ele passou alguns anos e matou esse irmão dele. Absalão, com o tempo, depois que ele matou o seu irmão, ele foi embora, fugiu. Depois ele voltou para aquela região, para Jerusalém, mas ele nunca mais teve assim um contato direto de pai e filho com Davi. O que Absalão ele começou a fazer? Absalão ele ficava na entrada da cidade, na porta da cidade, aonde era um lugar aonde o rei julgava as causas, aonde o rei ele falava com o povo, resolvia os problemas do povo, atendia a dinâmica do povo. O que era que Absalão fazia?
Absalão ia para a porta da cidade, começava a dizer que o pai dele não tinha mais nada de rei, que o pai dele não era um rei que atendia às necessidades do povo e que o povo poderia vir até ele, que ele resolveria tudo. Absalão, ele usurpou o trono do seu pai. E se isso não fosse o suficiente, ele tentou matar o seu pai. Ele tentava matar o próprio pai, o rei Davi. Para não morrer, Davi, ele foge desse filho dele. E Davi, ele vai para os desertos. Que se você estudar esse salmo, dá a entender que Davi, ele foi para um deserto de Judá. Era um deserto, automaticamente um deserto quente. O nosso acampamento lá com aqueles 39 graus, nem parecia esse deserto aqui. Era um negócio fora do normal. Era um local de escassez, era um local de fome, era um local de sede, era um local de um sol insuportável. Davi, ele passa a viver nesse deserto, a viver sobre esta vida, para não morrer pelas mãos do seu próprio filho. Davi dormia nos desertos, esperando a qualquer momento uma invasão, um ataque do seu próprio filho. Davi passando por isso, por essa perseguição, por essa angústia, por esse sofrimento, Davi, ele vai orar a Deus, e na oração que Davi faz a Deus, nós observamos as características de um verdadeiro adorador. Eu não sei se vocês percebem, mas quando Davi, ele vai compor esse salmo, que é uma oração, Davi estava passando por uma grande prova. Ele estava fugindo do seu filho com medo de morrer. O seu filho era um assassino, o seu filho era um trapaceiro, estava querendo roubar o seu trono. Davi estava no deserto, olhando para essa realidade, olhando para um filho rebelde, olhando a sua vida com um perigo de vida, alguém que estava com fome, alguém que estava com sede, alguém que não tinha nenhum tipo de conforto. Quando Davi, ele vai compor esse salmo, aí nós vamos observar que mesmo que Davi estivesse enfrentando essa situação, Davi, ele abre o seu coração e revela um coração de um verdadeiro adorador. E meus irmãos, este salmo, ele deve falar muito aos nossos corações. Por exemplo, a gente se alegrar, glorificar Deus, se animar, cantar, ligar um som, pedir um hino a Alexa, colocar uma música no celular para ficar ouvindo. Muitas vezes vir para a igreja animado, tudo é uma coisa. O verdadeiro adorador também, ou principalmente, ele é identificado quando ele está passando por lutas, quando ele está passando por provas. A pergunta que fazemos é esta: como é que nós nos comportamos quando as coisas saem do prumo? Como é que eu me comporto quando a doença chega, quando os problemas familiares aparecem, quando os problemas financeiros aparecem, quando o desemprego bate na nossa porta, quando o marido vai embora, quando a mulher vai embora, quando alguém da família morre, quando alguém é perseguido, quando a gente é injustiçado, quando a gente é passado para trás, quando a gente passa por uma depressão, quando a gente passa por algum problema sério, aí sim, as minhas atitudes, elas vão demonstrar que tipo de fé eu tenho. É nessas horas, meus irmãos, que nós podemos analisar. Esses momentos, eles servem como termômetro sobre a nossa vida espiritual. Os nossos momentos de glória, eles não identificam com muita precisão a nossa fé. Sabe quais são os momentos que nós mais somos provados, que nós de fato, nós estamos fazendo uma espécie de ressonância espiritual? É quando a gente está passando por alguma prova, é quando a gente está passando por alguma luta. Davi, quando ele compôs esse salmo, ele estava passando justamente por isso. E quando eu olho para esse texto,
nós observamos aqui algumas marcas de um verdadeiro adorador. A primeira marca de um verdadeiro adorador é que o verdadeiro adorador, ele tem uma experiência com Deus. O versículo 1, na parte A, diz: o Davi orando. Eu não sei se vocês percebem, o Davi aqui, ele não fala sobre Deus, Davi não fala sobre o Senhor, mas Davi, ele fala com o próprio Deus. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. O que é que eu aprendo aqui? É que Davi, ele tinha uma experiência com Deus. O texto é claro, Davi, ele orou. Davi estava no local ermo, estava sentindo fome, estava sentindo sede, estava passando por uma profunda decepção familiar, estava passando por uma grande dificuldade política do seu reinado, e é nesse contexto aqui, que Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, é que Davi, ele ora a Deus. Davi, ele tinha experiência com Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. Aqui Davi, ele ora. Além de Davi, ele orar, eu não sei se vocês observaram aqui, quando Davi, ele vai orar, o Davi não faz assim, o Davi não diz: oh meu Deus, o Senhor, meu Pai, poderia ter mudado essa situação. O Senhor sabe que eu sou o teu servo. O Senhor sabe que eu sou um homem segundo o seu coração. O Senhor sabe que eu fui escolhido por ti. O Senhor me tirou lá da frente das minhas ovelhas. O Senhor me colocou como rei em Israel. O Senhor poderia ter mudado a minha vida. Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que que o Senhor fez isso? Parece que o Senhor não me ama. Parece que o Senhor não se importa com a minha vida. Observe que Davi não orou a Deus murmurando e nem blasfemando do mesmo. Aqui Davi, ele vai orar demonstrando a Deus que ele tinha intimidade com esse Senhor. Uma oração parecida que o mesmo Davi ele faz é quando o Davi ele vai compor o Salmo 23. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Observe que aqui o Davi, quando ele vai compor o Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu, um pronome de posse, a ideia de uma posse, é meu. Eu tenho um Deus, eu tenho uma experiência com Ele, eu converso com esse Deus, eu dependo dEle, eu acredito nele, eu faço a sua vontade, eu acredito que mesmo eu estando passando o que eu estou passando, a minha vida está no controle do Senhor. O Davi, ele mostra através desse texto, que ele tinha uma experiência com Deus. E aí nós perguntamos: qual é a minha experiência que eu tenho com Deus? Será que eu tenho uma experiência com Deus? Será que eu me converti? Será que eu entreguei a minha vida ao Senhor? Será que eu assumi um compromisso com meu Deus? Será que eu sou amigo desse Deus? Será que esse Deus representa, o que é que esse Deus representa na minha vida? Será que Deus é um desconhecido para mim? Será que Deus é alguém que eu converso pessoalmente, que eu ando com Ele? O Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu queria fazer uma pergunta: você é um verdadeiro adorador? Como é que está a minha vida espiritual, a nossa vida espiritual? Será que de fato eu estou vivendo como Deus quer? Será que de fato eu tenho tratado Deus como meu Senhor? Será que eu pronunciar a palavra Senhor, eu estou sendo servo? Eu estou sendo um súdito? Será que eu estou tendo Deus como dono da minha vida, como Senhor da minha vida, Senhor dos meus atos, da minha história, da minha existência? Algumas vezes a gente pode cometer estes dois enganos. A gente pode até dizer que Deus é o Senhor da minha vida, para impressionar os outros,
Ou então a gente diz que tem Deus, que vive com Deus, levando uma vida espiritual relaxada. Ou então muitas pessoas que muitas vezes nem se decidiram ao lado do Senhor. Essas pessoas nunca tiveram um encontro pessoal com Deus. Só porque o meu pai é crente, então eu acho que eu sou crente também. Só porque eu nasci numa família religiosa, só porque eu fui batizado, só porque eu abro a minha boca e digo que acredito em Deus, está bom. A primeira marca que nós encontramos em Davi é que Davi, ele é um verdadeiro adorador, porque mesmo diante daquela luta que ele estava enfrentando, Davi, ele tinha intimidade com Deus. Davi, ele tinha experiência com o Senhor. A segunda marca que nós encontramos, que identifica Davi como um adorador autêntico, é que o verdadeiro adorador, o adorador autêntico, é aquele que anseia pelo encontro com Deus. No verso 60, no capítulo 63, verso 1, na parte B diz assim: eu te busco ansiosamente. Em algumas versões traz a ideia, primeiro diz que Deus é um Deus forte, e diz que eu te busco de manhã, através da aurora. A ideia que passa aqui é que Davi, ele buscava a Deus ansiosamente. Estava no meio de um deserto, passando por perigos, diante de feras, diante dos seus inimigos, diante da escassez, diante da fome. O que nós aprendemos aqui é que mesmo que Davi, ele estivesse naquela situação, ele tinha anseio, ele tinha desejo de buscar o Senhor, de viver na sua dependência, de orar, de se alimentar dele, de ouvir a sua voz. Numa versão diz assim: eu te busco intensamente sem cessar. Eu não sei se vocês percebem, mas nessa parte onde diz que Davi, ele dizia que buscava a Deus ansiosamente, a ideia que passa é que Davi, ele tinha um apetite de Deus. Ele tinha apetite de Deus. Ele vai dizer que ele tinha sede de ti. O que é que nós aprendemos? Davi, ele tinha sede de Deus, fome de Deus, de buscar sua presença. Talvez alguém diga assim: mas pastor, de onde foi que Davi tirou tudo isso? Um homem que estava no meio de um deserto, um homem que estava passando por uma luta tão grande, que poderia estar desanimado, que poderia estar depressivo, que poderia estar culpando Deus, que poderia estar fraco na fé, que poderia estar querendo desistir de tudo. De onde é que Davi tirava tanto apetite? Se você ler o versículo 2, que eu nem li, você vai encontrar a razão. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a força e a sua glória. Sabe de onde é que vinha esse apetite de Davi? Lá do templo, lá do local de adoração. Então era na presença de, apesar que Davi era rei e não era sacerdote, Davi não tinha acesso direto ao santuário, ao local mais íntimo do local de adoração, mas Davi, ele conhecia a história do povo de Israel, e Davi sabia que na casa de Deus, na presença de Deus, naquele lugar onde Deus se revelava, era lá aonde Davi recebia a graça, o favor, o alimento, a renovação, a força, o poder que vinha do Senhor. Sabe o que é que nós aprendemos aqui sobre esse desejo, esse anseio do encontro com Deus? Era que as coisas, por causa desse anseio, por causa dessa alegria, dessa vontade de buscar o Senhor, Davi, na cabeça de Davi, as coisas do céu era mais importante do que as coisas da terra. Observe que Davi, ele estava sentindo fome. Ele poderia orar: Senhor, abra aí as portas do céu e derrama comida.
mande água, mande aqui um exército para me proteger. Davi estava mais preocupado com a sua intimidade com Deus. Era como se o texto estivesse dizendo assim, que as coisas do céu para Davi era mais importante do que as coisas da terra. E eu algumas vezes, meus irmãos, olhando para esse texto, a gente começa a se envergonhar, porque muitas vezes nós passamos o dia correndo aqui na terra, aqui, mais atrás de satisfazer a necessidade do corpo do que a necessidade do espírito. Eu digo isso porque os dias são corridos, a nossa vida é agitada, a gente muitas vezes abre os olhos e a gente quer cumprir toda uma agenda que a gente tem pela frente, trabalho, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da beleza, cuidar da estética, cuidar da alimentação, cuidar de um parente, ganhar dinheiro, e muitas vezes nós temos deixado de lado, deixando em segundo plano a busca por aquilo que é mais importante, a presença de Deus, o alimento da nossa alma, o preparo para enfrentar as adversidades da vida. Algumas vezes eu tenho pedido perdão a Deus, porque algumas vezes, diante das lutas, o Derlanja, que eu tenho passado, eu tenho me comportado como um nanico, na fé. Sabe quando é que a gente se comporta como um nanico na fé? É quando diante de qualquer probleminha, que a gente poderia ter ficado ali, firme na fé, esperando no Senhor, confiando que nada acontece nas nossas vidas sem Deus Ele determinar, sem Deus Ele permitir. A gente estremece, a gente chora, a gente baixa o semblante, a gente se descabela, aqueles que têm cabelo, a gente se preocupa, a gente perde o sono. Era como se a nossa vida estivesse no controle de nós mesmos. Algumas vezes eu tenho pedido perdão a Deus, meu Deus, me perdoe, porque, Lorival, eu passei a noite acordado sem precisão. Aquele problema chegou, eu pensei que não tinha solução, era eu dormindo e o Senhor tomando conta dele. Então, muitas vezes nós nos comportamos como um nanico na fé. Nós precisamos crescer mais, depender mais do Senhor, acreditar mais nele, descansar mais na presença do nosso bondoso Deus. Para isso, gente, nós precisamos ter sede de Deus. Por que que a gente não tem a sede de Deus, de ler a palavra de Deus, de vir à igreja, de ser santo, de se consagrar, com a mesma sede que a gente tem pela manhã, logo cedo, de pegar o celular, de entrar no Instagram, de entrar no WhatsApp, de entrar em algum site de notícia, para estar informado? Por que que a gente muitas vezes não tem esse mesmo anseio, essa mesma ansiedade, essa mesma vontade de buscar o Senhor? O Davi aqui, ele nos dá um referencial. Era um homem que, além de ter experiência com Deus, era um homem que ele tinha anseio para encontrar-se com o Senhor. Na verdade, Davi, ele estabelecia que a sua vida com Deus ela era importante. O Salmo 18, o versículo 1 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu alto refúgio. Eu queria que os irmãos não perdessem de mente em que contexto Davi escreveu esse salmo, gente. Davi não estava sentado numa praia tomando água de coco, contemplando as ondas, contemplando a maresia, ou contemplando o azul do oceano. Não, Davi estava passando pelo fogo da provação. Davi estava passando pela escassez, pelo perigo de vida. Davi estava fora da cidade de Jerusalém, tinha perdido temporariamente o trono. Diante daquela luta, as coisas do céu
eram mais importantes para Davi do que as coisas da terra. Eu estava pesquisando um autor e eu gostei dessa frase. Aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que Deus faz na nossa vida. Aquilo que a vida faz conosco, ou seja, aquilo que as adversidades da minha vida faz comigo, depende daquilo que Deus fez na minha vida. E por último, uma outra marca de um verdadeiro adorador. A primeira é que um verdadeiro adorador, um adorador autêntico, ele tem experiência com Deus. Segundo, esse adorador, ele tem anseio de Deus. Terceiro, esse adorador, ele valoriza a comunhão com Deus. A parte C do versículo diz assim: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. É como se ele estivesse dizendo, igual àquela terra árida, aquela terra seca, aquela terra exausta, sem água. O verdadeiro adorador, ele valoriza a comunhão com Deus. O que é que eu entendo aqui olhando para esse texto? É que é preciso que a gente estabeleça um relacionamento com o Senhor, que a gente cuide das nossas disciplinas espirituais. Davi, mesmo estando longe do templo, mesmo distante daquela cidade, mesmo distante daquele local de adoração, mas Davi, ele priorizava a sua comunhão com Deus. É preciso cultivar a comunhão com o nosso Deus, valorizar, entender que é importante. Além de valorizar, é preciso que a gente busque essa comunhão com o Senhor. Algumas vezes, quando nós estudamos a história dos heróis da fé, tanto aqueles do passado como dos últimos séculos, a gente fica impressionado com a vida daqueles homens. Aí quando você vai conhecer a biografia de cada um deles, uma das coisas que nós identificamos era que eram homens que gastavam muito tempo com oração, gastavam muito tempo com leitura bíblica, gastavam muito tempo com consagração. Nós precisamos cultivar a nossa comunhão com o Senhor. O Davi, ele pensava da mesma maneira que Jesus Cristo, milhares de anos depois, lá em João 4:32, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, quando ele conversa com aquela mulher, quando os discípulos voltam com alimento, e Jesus, eles oferecem comida a Jesus, Jesus diz, não, eu tenho uma comida aqui mais importante. Jesus lhe disse, João 4:32, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. O que é que ele está dizendo? É que a comunhão com Deus, uma vida com o Senhor, uma devoção a Deus, a dependência de Deus, era mais importante do que qualquer comida que pudesse saciar o corpo e o espírito simplesmente de alguém, né? A questão do corpo em si. Concluindo, em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim, quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O desafio de Deus para cada um de nós é que a gente seja cada dia mais um adorador autêntico, que ninguém nunca nos aponte como um adorador pirata, como um adorador relaxado, como alguém que não tem intimidade com Deus, como alguém que não tem vida com o Senhor, como alguém que tem só casca
de um servo de Deus, mas por dentro não tem conteúdo. Que a gente nunca seja humilhado diante de alguém, que alguém olhe para você e diga assim: você parece que é crente por fora, mas as suas atitudes, as suas ações, o que você pensa, o que você faz, nega aquilo que você diz com a sua boca. Que cada dia mais possamos ser verdadeiros adoradores. Que Deus nos abençoe.